Excelentíssimos senhores desembargadores que compõem a segunda Câmara Civil do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro, peço enormes vênias para incomodar vossas excelências com a apresentação de um memorial em sede de julgamento de embargos declaratórios, mas devo dizer que duas são as razões pelas quais eu me sinto mais do que encorajado, obrigado a fazer isso. A primeira delas é que a matéria trata de algo que pode impactar na sobrevivência de um dos mais conceituados colégios da Zona Oeste do Rio de Janeiro, o Instituto Educacional Garriga de Menezes, que, em razão do volume das discussões tratadas neste processo e decorrente da tese discutida nesse processo, pode simplesmente não ter mais condições de continuar, ainda mais em época de pandemia. E eu sei, evidentemente, que vossas excelências não têm nenhuma responsabilidade com isso, nem isso é um fator que deve ser levado absolutamente em consideração na hora de decidir, mas, somado esse primeiro fator com o segundo fator, que é de natureza exclusivamente processual, me parece oportuno pedir a vossas excelências que apreciem com a mesma largueza que apreciam todas as matérias aí submetidas à segunda Câmara Civil, também esses segundos embargos declaratórios. E com essa segunda matéria, com todo o respeito, me parece que continua havendo um erro material grave na declaração de resultado. Rememoro vossas excelências, porque a quantidade absurda de processos a que estão submetidos não vai lhes permitir lembrar desse caso especificamente. Embargos infringentes, rejeitados pela segunda Câmara Civil há tempos atrás. Anos depois, e eu devo dizer década depois, o Supremo Tribunal Federal editou o tema 32. E o processo, então, voltou a vossas excelências para que dissessem se o julgamento daquele recurso lá nos idos de 2000, não me lembro o ano exatamente, estava em harmônico com o tema 32 ou se estava colidente com o tema 32. E aí é que eu chamo de novo a atenção de vossas excelências. Por ocasião do julgamento, o relator, desembargador Paulo Sérgio Prestes dos Santos, num voto técnico, competente, como sempre, disse que o acórdão dos embargos infringentes estava de acordo com o tema 32, ou seja, não haveria nenhuma necessidade de realizar o juízo de retratação, um entendimento jurídico que, devo dizer, elogiável. Mas o desembargador Alexandre Câmara, acompanhado pela desembargadora Maria Isabel Gonçalves, divergiu e disse que o acordo dos embargos infringentes estava em confronto com o tema 32 e dava, então, em rejulgamento, o provimento daqueles embargos infringentes para reconhecer a impossibilidade de cobrança do tributo ali discutido. No mérito, 2-1 vencido o relator. Como eram embargos infringentes, o desembargador Gessé Pereira Torres e o desembargador Álvaro Henrique foram chamados, já estavam presentes, e declararam que eles estavam no mérito de acordo com a tese divergente do desembargador Alexandre Câmara, que o acórdão de fato violava o tema 32. Mas então o desembargador Gessé Torres, a quem eu rendo todas as minhas homenagens, levantou uma tese que, confesso, era a primeira vez que eu ouvi aquela tese, de que em juízos de retratação, o limite da Câmara Julgadora, o limite da Câmara Civil, o limite do tribunal de origem não era rejulgar a matéria, mas apenas declarar a discordância do seu acordo original com o novo tema. Feito isso, o desembargador Gessé Torres disse que concordava com a violação indicada pelo desembargador Alexandre Câmara, mas que não provia os embargos infringentes, porque não podia processualmente realizar essa modificação, no que foi acompanhado pelo desembargador Álvaro Henriques. Então nós temos, a sentir da embargante, no mérito, 4-1, dizendo que o acordo originário violava o tema 32, mas numa questão de ordem suscitada pós-julgamento do mérito, mas com ele totalmente vinculada, desembargador Gessé Torres e desembargador Álvaro Henriques disseram que eles não podiam mudar o julgamento, enquanto o desembargador Alexandre e a desembargadora Maria Isabel disseram que o julgamento poderia e que era esse, inclusive, a origem, a gênese, o sentido do juízo de retratação, desafogar os tribunais superiores e realizar os julgamentos.
O desembargador Paulo Sérgio Prestes Santos, relator, me parece que concordou com esta conclusão da impossibilidade de revisão, mas como ele não havia identificado colisão, ele não se manifestou sobre essa matéria. Acabou saindo na ementa e no acórdão embargos de infringentes rejeitados por maioria. Mas esta não é, a meu sentir, e repito, ao meu sentir com todo o respeito possível, a realidade do que aconteceu no julgamento. Por 4-1 se disse que houve violação, por 2-2, faltando um terceiro voto, um quinto voto do relator, ou por 3-2, se entendendo que esse voto seria uma consequência lógica da sua rejeição anterior, por 3-2 se disse que não poderia ser exercido o juízo de retratação, mas apenas a declaração de colidência. É esta tese, e eu devo, com muito pesar, lembrar a vossas excelências o que está acontecendo nos precedentes da SEDAI Esgoto, em que decisões têm sido anuladas frequentemente. É com base nesta realidade é que nós pedimos a vossas excelências, que os embargos de declaração pedem a vossas excelências, que, sanando esta omissão, emprestem efeitos modificativos para declarar que, no mérito, o acórdão viola o tema 32 e que, na questão de ordem, entenderam por maioria, 3-2, a impossibilidade de fazer a mudança, porque aí, de fato, o caminho da contribuinte será mais possível às instâncias superiores. Do jeito que está redigido, sem refletir a realidade, haverá um obstáculo formal, as súmulas impedirão isso, porque quem ler vai parecer que a conclusão foi de o acórdão está em acordo com a súmula 32, e isso, de fato, não aconteceu no julgamento. Tanto não aconteceu que há uma ressalva no acolhimento dos nossos embargos de declaração anteriores, que foram acolhidos para sanar a omissão, para que se declarasse ali, então, que os embargadores Gessé Torres e Álvaro Henrique também mantiveram os provimentos dos embargos ao fundamento de ser vedado em juízo de retratação fazer novo julgamento da causa. E não foi também por isso e por aquele outro motivo. Porque se eles já tivessem dito que o acórdão estava em acordo com o tema 32, eles não precisariam dizer, e não há letras, não há palavras, não há frases inúteis numa decisão judicial. Quem diz que o acórdão está de acordo com o tema 32, não precisa dizer que, se desacordo estivesse, ainda assim não poderia mudar. Esta redação, e me perdoe parecer uma filigrana jurídica, uma questão menor gramatical, mas não é. Esta definição precisa e exata do que foi decidido por vossas excelências é o que vai garantir, se não o empréstimo de efeitos modificativos, ao menos o acesso às instâncias especiais para que o meu cliente, o Instituto Educacional Garriga de Menezes, não seja o único contribuinte que será apenado com o pagamento de um tributo em quantias, em valores e com fatos geradores que o tema 32 já disse que não cabe na matéria. Por essas razões, senhores desembargadores, pedindo de novo desculpas por movimentá-los com novos declaratórios e com novos memoriais, é que se pede o enfrentamento da matéria nesses exatos termos para que a redação do acórdão, pelo menos, reflita a realidade do que aconteceu no julgamento, e eu tenho certeza que vossas excelências, com a qualidade de sempre, atentarão a essa matéria. Muito obrigado.